Muitas vezes a gente pensa que nada está acontecendo nos bastidores lá de fora, meus amigos. Estão. Pode ter certeza que estão. Por quê? Aqui no Brasil, na situação que a gente está, na conjuntura que o Brasil se encontra, com os nossos esforços, né, vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. A que ponto que nós chegamos, né? Nós precisamos de aliados lá fora para ajudar a resolver as coisas aqui. O povo brasileiro tem muita força e a maioria está unida para fazer o nosso país andar. Só que esses personagens são poderosos demais, meus amigos. Eles usam a força, usam diversos artifícios que nós não temos condições de combater. Só que coisas interessantes vêm acontecendo, tá? Já vai compartilhando esse vídeo, já aproveita, solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família. Já tá aqui, não esquece, já clica aqui no botãozinho, vem fazer parte da nossa família, botãozinho, inscreva-se, já tá fazendo parte do nosso time. Olha aqui, ó. Governo Trump analisa sanções para Alexandre de Moraes em 4 pastas diferentes. Uma espécie de 4 ministérios. Secretaria de Estado, Conselho de Segurança Nacional, Tesouro dos Estados Unidos e o Conselho da Casa Branca. Olha aqui a notícia feita pelo Paulo Capelli. Conselheiros de Donald Trump, Jason Miller, se juntou a Elon Musk nas críticas ao ministro Alexandre de Moraes. No final de semana, ele foi muito categórico. Ele falou que não é só o Brasil, o hemisfério ocidental corre risco, né, de um personagem que não respeita a democracia. Se referiu ao ministro. Ele afirmou, olha aqui, ó, que o magistrado é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. As sanções a Moraes estudadas pela Casa Branca caminha aos poucos. E é assim, lá nos Estados Unidos é assim, não vai ser do jeito que a gente imagina. Tum, pá, pensou, aconteceu. Não. Isso porque o texto é analisado por 4 departamentos do governo, esses 4 que eu citei. Por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria de Estado, comandada pelo Marco Rubio, precisa emitir um parecer. Quando o senador afirmou que o bloqueio da Rede X, do X, do Twitter, do Elon Musk, por Moraes, era uma manobra para mirar liberdades básicas no Brasil, ele já falava a respeito sobre isso, que já estava acontecendo. Chefiada pelo coronel Mike Waltz, o Conselho de Segurança Nacional também opinou sobre o tema. Ele é crítico da China e tem restrições a governos que mantêm proximidades com o país, como o brasileiro. Hoje, um dos maiores aliados, infelizmente, da China é o nosso país. Não por você, mas por um nefasto que momentaneamente está sentado nessa cadeira. Eu não vou chamar ele nunca de presidente. Como a sanção a Moraes envolveria bloqueio financeiro ao ministro, aí entra o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Como envolve bloqueio, já vai para uma outra esfera, que também tem sido consultado. O Conselho da Casa Branca, responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, completa a lista dos envolvidos. Só após, olha só, cada área emitir seu parecer, dando o aval, pedindo ajustes ou refutando o texto, o conteúdo chega nas mãos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já a composição de cada órgão. O que eles estão fazendo? Tudo bonitinho, certinho, correto, para não ter chororô depois. Estou falando assim de uma maneira mais popular, para não ter conversa depois. Então eles estão pegando várias áreas, fazendo o que tem que ser feito, para na hora de pum, não ter escapatória. Entende, meus amigos? Caberá ao presidente dos Estados Unidos dar a palavra final sobre o assunto. Recentemente, em busca de mais informações, integrantes da Casa Branca entraram em contato com Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Entende agora como é importantíssimo o Eduardo
está nos Estados Unidos, entrar em contato também com o Paulo Figueiredo, o jornalista exilado que está nos Estados Unidos. Embora, às vezes, as pessoas veem aí um comentário ou outro do Paulo, que mais é isso, que mais é aquilo. O trabalho que ele está fazendo lá nos Estados Unidos, meus amigos, é extremamente importante. Vocês não têm noção, eu não conheço o Paulo Figueiredo, lógico que para mim seria uma honra poder compartilhar informações com um jornalista dessa magnitude, mas o trabalho que ele vem exercendo lá é de uma importância gigantesca. Ele, o Constantino, que são os mais famosos lá, e o Alan dos Santos, mas principalmente ele hoje, né, que é uma referência. Ele tem muitos amigos congressistas, muitos amigos que são deputados, que são senadores. O Paulo Figueiredo tem. O Alan, muito importante, o Constantino, muito importante, mas o Paulo Figueiredo ele tem mais contatos. Isso é um fato, né? Olha lá. Para fazer perguntas sobre a atuação dos ministros. Ligaram para eles, entraram em contato com eles para saber o que de fato está acontecendo para o Eduardo Bolsonaro e para o Paulo Figueiredo. Em março, Lindenberg Farias chegou a pedir a apreensão do passaporte de gente. Nós sabemos que nós estamos numa situação tão abismal quando Lindenberg Farias, um sujeito que não era nem para ser deputado, ele está como mandato de deputado, com uma liminar, esse cara é deputado, gente. Só aí a gente vê que não tem coisa normal. Fora os escândalos de corrupção dele do passado com o Odebrecht. Lindinho não é à toa. Lindinho é o apelido dele dado pelos caras lá da Odebrecht. Só aí a gente já vê que tem alguma coisa errada. Peraí, você tem um deputado, o mais votado da história desse país, nunca desviou um centavo sequer, não tem processo nenhum, honesto, que é o Eduardo Bolsonaro. Esse cara tá lá nos Estados Unidos exilado, esse parlamentar. Aí você tem um que é chafurlado na lama de corrupção. O mandato que está exercendo hoje é por uma liminar. Esse cara pede apreensão de passaporte de um deputado do quilate de Eduardo, o cara mais votado da história do Brasil. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O argumento é que ele conspirava contra o país. Mentira. Esses petistas sempre, eles conspiraram. E volto ao professor Olavo de Carvalho. Acusa-os do que você é, acusa do que você faz. A esquerda é ávida em fazer isso. As críticas de Jason Miller, que foi porta-voz da campanha de Trump, soma-se a Elon Musk, que comanda o Departamento de Eficiência Governamental da Casa Branca. Vocês acham que, por exemplo, o Elon Musk, vamos por aí, o homem mais rico do planeta, ele tem quase o dobro da fortuna do segundo colocado, que é o Mark Zuckerberg. Você acha que esse homem esqueceu tudo que aconteceu com ele, todas essas multas que ele está pagando, tudo que ele passou aqui no Brasil, inclusive está em processo aqui no Brasil? A esquerda ela é tão nefasta que eles estavam tentando convencer as pessoas aqui, quando saiu aqueles processos contra o Elon Musk, que a Polícia Federal, na época que o Biden era presidente, entraria em contato com o FBI ia autorizar eles entrarem em terras americanas, nos Estados Unidos da América, a Polícia Federal entrar nos Estados Unidos da América. Eles tentaram convencer a gente, os influenciadores do PT. Ia entrar na mansão do Elon Musk e fazer busca, apreensão na mansão do Elon Musk, lá na Tesla, ou onde quer que seja, porque ele estava no processo do ministro Alexandre de Moraes. Vocês têm noção como eles são, desculpa, idiotas de falar um absurdo desse? Eles estavam pregando isso, que o Elon Musk ia receber visita da Polícia Federal. Que loucura, que loucura. Olha aqui, ó. Em fevereiro, o homem mais rico do mundo, dono do X, chegou a perguntar a internautas se Alexandre de Moraes possui bem nos Estados Unidos. Esse povo é extremamente
poderoso, meus amigos. Um personagem também com muita autoridade, um jornalista muito importante, eu venho passando aqui, o Glenn Greenwald, ele falou em outras oportunidades, no podcast Inteligência Limitada, olha aqui, ó, o que o Glenn fala, que mensagens muito graves ainda vão ser divulgadas. A gente tem muita pressa, lógico, a gente quer que as coisas aconteçam a toque de caixa, mas não é assim que as coisas funcionam. Tudo, eu acredito assim, eles estão fazendo tudo certinho. O Glenn vai ser personagem importante. Eu acho, a minha opinião, que ele vai entrar num momento muito importante com essas mensagens todas. Mas, Glenn, você tem acesso a todo o material, certo? Tem. O que você vê lá é mais grave do que a gente já viu. Eu não gosto de falar sobre material que não foi publicado ainda, mas eu acredito muito que tem mais material que reforça, importante. Que reforça o que você já estava explicando anteriormente. Que deveria ser publicado e deveria ser um impacto, porque está importante sobre o comportamento do Alexandre de Moraes. Só que eu acredito que se você fala antes da publicação sobre o material, pode criar expectativas que não é necessariamente... E também, até pronto de relatar, é difícil falar sobre isso, porque ainda está um processo. Só que a coisa que quero falar é que acho que no primeiro mês da reportagem do Snowden, publicamos 6 artigos, alguma coisa assim, na Vaza Jato no primeiro mês. Ainda vai vir muita coisa. Ele também ainda fala que, Glenn Greenwald diz que a primeira vez que sentiu medo foi quando foi contra Alexandre de Moraes. Já enfrentei vários governos, juízes e políticos, mas é a primeira vez que senti medo foi com Alexandre de Moraes. É óbvio, a gente tem que pensar por um lado que ele também tem família, que ele também, né, é um alvo, não deixa de ser um alvo. Então, muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, tudo tem um tempo. Eles erraram tanto que não tem como isso não dar em nada. Não tem como deixarem para lá. Não vai ser assim. Nós estamos vendo situações absurdas. Vocês perceberam o que eles fizeram semana passada? Eles soltaram o tal do Chiquinho Brasão. Você quer coisa mais absurda que essa? Nós que lamentamos o fato do que aconteceu com a Marielle Franco. A gente gostaria, gostaríamos que esse Chiquinho Brasão apodrecesse na cadeia. O que ele fez foi tirar a vida de um outro ser humano. Ele tirou a vida. Você concorde ou não com o posicionamento que a Marielle tinha? Ele tirou a vida de um ser humano. Ali foi um fato real. Ficaram anos, uns 4 anos, todo o tempo ali acusando um homem inocente que não tinha nada a ver com isso, que é Jair Messias Bolsonaro. E o mandante apoiador do PT, apoiador de Dilma. Agora que ele está na casa dele, tomando um bom vinho e curtindo a sua mansão, nem a própria irmã está defendendo a Marielle. Veja para a esquerda que um cargo vale mais do que tudo. Tudo é mais importante para a esquerda do que a própria pauta que eles defendem. Isso mostra a hipocrisia que esses personagens. Nem contra Marielle Franco, o bandido assassino, né? Tá aí pagando cadeia. Eles querem convencer a gente com o Daniel Silveira, que apenas falou, não machucou ninguém, não matou ninguém, então apenas falou. Merece ficar todos esses anos na cadeia, ou essas pessoas injustiçadas? Eles nunca vão conseguir convencer, porque nós somos a parte da sociedade. Eles nos debocham, falam que a gente é os loucos, militantes, tudo que eles querem falar. Mas nós somos a parte da sociedade brasileira que cansamos do que tinha no passado o PT e o PSDB. E vejam bem, né, a grande dor desses personagens é na questão do PSDB.
A gente sabe que muitos ali pertenciam a esse partido. E não existe mais. Acabou o PSDB. Acabou. Tem alguns deputados ali, mas o que era, acabou. Nunca mais vai voltar. O Bolsonaro, ele abriu a mente do povo. Quantos milhões de petistas não se tornaram bolsonaristas? Ou pessoas que, eu me incluo nessa, nunca fui PSDBista. Eu detestava política. Mas a gente era refém do PSDB, para não votar no PT. Mas o Bolsonaro, 2014 começou a aparecer com força, tal, as ideias, nos abriu a mente. Tem 10 anos, mais 11 anos o canal. Foi justamente nesse período já comecei a admirar o presidente Bolsonaro. E foi assim comigo, com milhões. E tenho esse carinho enorme por ele. Tem muita coisa para acontecer ainda, meus amigos, pode ter certeza. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. O Trump tá agindo. Tá mostrando aí. Vai ser interessante ver. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.